Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz e trago para vocês hoje um especial sobre essa mulher maravilhosa que foi Madre Teresa de Calcutá. Vamos conhecê-la? Madre Teresa de Calcutá, o exemplo de como colocar em prática o Evangelho. Agnes Gontia Bochu, conhecida como Madre Teresa de Calcutá, nasceu na atual Escópia, capital da República da Macedônia, em uma família católica da comunidade albanesa. Ela foi educada numa escola pública e, ainda jovem, tornou-se solista no coro da igreja. Ela cantava no coral da igreja. Solista é quem tem uma voz principal, canta sozinha em alguns momentos. Olha a imagem dessa mulher exemplo. Determinada a seguir a sua vocação religiosa, Agnes ingressou na Congregação Mariana. Em setembro de 1928, ingressou na Casa das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto, em Dublin, na Irlanda. Então, ela partiu para a cidade de Darjeeling, na Índia, onde as Irmãs de Loreto tinham um colégio, isso em 1931. Lá ela fez finalmente os votos de obediência, pobreza e castidade, recebendo o nome de Teresa. Mulher poderosa, exemplo, guerreira. De Darjeeling, Teresa partiu para Calcutá, onde viveu como religiosa e foi professora de História e Geografia no Colégio de Santa Maria, um colégio católico para meninas ricas na cidade de Calcutá. O contraste com a pobreza à sua volta era muito grande. Então o colégio ficava num lugar, ele era para filhas ricas, né? Vamos falar assim, mas em volta desse colégio tinha uma pobreza imensa. Era assim um contraste. Parece que o colégio ali era até ironia. Tanto luxo naquele prédio e tanta pobreza em volta dele. Em maio de 1937, Teresa fez a profissão perpétua. Olha ela entre os pobres. Profissão perpétua, para quem não sabe, é a última decisão da jovem diante da escolha da vida religiosa para sempre. É quando ela fala, sim, eu vou dedicar a minha vida inteira para a minha religião, para a minha missão. Olha que linda essa mulher. Simples, serena, mas com uma determinação, com uma garra incrível. Profissão perpétua é um sim generoso, definitivo, livre para dedicar-se com todas as potencialidades ao reino de Deus. Sempre com um olhar meigo, um olhar bondoso, uma mulher muito sábia. A revelação ocorreu em setembro de 1946, durante uma viagem de trem. A revelação é a inspiração, foi Deus falando com ela.
Interessante falar que viagem de trem é muito marcante, né? A J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, disse que pensou em escrever sobre um menino que descobria que era bruxo, que era mágico, né? Num trem também. Então, acho que trem, de repente, é um local muito bom para você ouvir sua inspiração, sua intuição, né? Aqui, Madre Teresa, na ocasião só Teresa, né? Ela teve uma revelação no trem. Ela ouviu um chamado interior, ela ouviu a voz de Deus dentro dela. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, da importância que é a gente ouvir a voz do nosso coração, a gente ouvir a voz interna. Porque quando ela fala com a gente, e por um motivo positivo sempre, ela só vai falar com a gente coisas boas, é Deus falando com a gente. No caso aqui, Teresa ouviu um chamado interior que levou ela a abandonar o convento de Loreto, em Calcutá, e passar a viver entre os pobres. Olha que importante. Ela era professora de História e Geografia num colégio de meninas ricas. E fazendo uma viagem a trabalho, dentro da missão dela religiosa, ela foi tocada por Deus no coração dela, que falou para ela: abandona tudo, abandona o convento e vai viver entre os pobres. Ela ouviu, aceitou, obedeceu e começou a missão dela. Olha que determinação. Quantas vezes a gente ouve uma frase dentro da gente, uma vozinha, e fica insegura, fica com medo ou a ignora? Teresa aqui é um exemplo para a gente. Ela ouviu, aceitou e foi. Aqui nós temos Madre Teresa rezando com as crianças. Olha que lindo. Ela com as mãos postas, o menino ao lado dela também aprendendo a fazer as mãos, outros só olhando, mas ela estava rezando. Claro que no momento que a pessoa que tirou essa foto chegou, algumas crianças tiraram a atenção da reza para ver uma pessoa que ia tirar foto, né? Mas é muito lindo essa missão dela, sempre entre os pobres. Em 1948, autorizada pelo Papa Pio XII, Teresa foi viver só, fora do claustro, fora do convento. É importante falar que as religiosas, normalmente, que aceitam ser freira, elas ficam morando dentro do convento. Alguns conventos têm a regra de nunca sair de lá de dentro, ficar somente em oração. Então, tem algumas freiras que escolhem nunca sair de dentro de casa pelo resto da sua missão, de dentro do convento, onde elas moram, vivem, dormem, fazem as orações e tudo mais, né? Então, aqui, para ela, que já era uma freira, poder sair do convento, ela precisou da autorização do Papa para essa missão. E recebeu. Aqui, Madre Teresa, com o Papa autorizando ela, de fato, a sair do convento e cumprir a missão que ela sentiu no coração dela, que era para ela fazer de verdade. Tendo Deus como único protetor e guia no meio dos mais pobres de Calcutá. Essa foi a missão dela. Olha que linda. Tem um senhor doente, ela está dando comida na boca do senhor. Olha que coisa. Em dezembro do mesmo ano, conseguiu a nacionalidade indiana, que ela não era daquele país, né? Mas eu acredito que toda a missão que ela começou a fazer, toda a dedicação, garantiu a ela, né, poder se manter nesse país, em Calcutá, né, na cidade de Calcutá, onde ela de fato sentiu que era o local para ela iniciar a missão dela de vida. Ela sempre cercada, sempre com muita luz, uma energia maravilhosa. Teresa passou a usar um traje indiano,
um sari branco com debruns, que é como se fosse bainhas azuis, e uma pequena cruz no ombro. Olha como é a imagem dela. As bainhas azuis são essas faixas, né, nas beiradas desse sari branco. E sempre uma cruz no ombro. Olha que luz que ela tem. Mesmo idosa, tinha uma energia que a gente olha e se encanta. Pedindo ajuda nas ruas, auxiliava pobres, doentes e famintos. Aqui no canal tem um vídeo sobre a irmã Dulce, né? Que foi uma irmã na Bahia, aqui no nosso país, que foi exemplo também. Então, a irmã Dulce e a Madre Teresa, aqui ainda não era madre, era só Teresa, né? Madre é como se fosse uma superiora, entendem? Uma hierarquia elevada. Teresa, na sua missão, abriu mão de ser professora de um lugar rico, né, que tinha mordomias, que tinha uma qualidade de vida diferente, para sair na rua, pedir dinheiro para ajudar pobres, doentes e famintos. Ela esqueceu orgulho, esqueceu qualquer coisa, vergonha, insegurança, e batia de porta em porta pedindo ajuda. Nós, hoje em dia, quantas vezes somos chamados, sentimos que temos que fazer alguma coisa e ignoramos esse chamado. Ou temos vergonha de, às vezes, pedir uma coisa simples para alguém por orgulho ou por ego. Aqui, ela esqueceu tudo isso. O que importava era ajudar pessoas e ela não tinha dinheiro. Então ela batia, andava pela rua de porta em porta pedindo. Olha que mulher guerreira, que exemplo. Ela ia de porta em porta para ajudar outras pessoas. Nunca ficou um centavo para ela. Quem faz isso hoje em dia? Deveríamos fazer. Ela sempre andava descalça. Isso que era uma opção dela, uma escolha dela, como se fosse parte da missão dela. Ela andava pelas ruas, batendo de porta em porta, pedindo ajuda para poder, pedindo dinheiro para poder ajudar quem ela realmente sentiu que era a missão dela, e sempre descalça. Olha que coisa, que assim, que mulher guerreira. Me encanta a força e a determinação dessa mulher. Pouco a pouco foi angariando adeptas para sua causa entre as antigas alunas. As alunas dela antiga lá do Colégio de Rico, viu ela andando pelas ruas pedindo dinheiro para transformar em alimentos e poder dar aos doentes, aos famintos, a colocar na boca de quem não consegue se alimentar sozinho. Aí essas alunas começaram a se unir a Teresa para ajudar ela nessa missão linda. Olha só, começa a unir pessoas que vão ajudando ela nessa missão. Em 1950, fundou uma congregação de religiosas. Elas usavam o hábito. Hábito é uma roupa grande, longa e larga, que ninguém se destaca. Normalmente as freiras usam assim, como se fosse o hábito é como se fosse a batina do padre, só que chama hábito para as mulheres. É uma roupa larga que ninguém se destaca, ninguém chama atenção. Todas se vestem exatamente igual, porque perante Deus todos somos iguais. Então ninguém fica mais bonita, ninguém fica mais chique, todas têm a mesma roupa, porque o que importa são as ações dessas religiosas, não a aparência delas ou como elas se vestem. Pode ver aqui que começou a aparecer alunas, ex-alunas, pessoas que se interessavam em ajudar ela. Ela criou essa congregação religiosa. Todo mundo de sari branco, igual ela usa, e todo mundo com essas faixas, com as bainhas azuis. Todas que vieram participar da congregação religiosa de Teresa de Calcutá usavam exatamente a mesma roupa que ela.
Ninguém se destaca, todas são exatamente iguais. Madre Teresa fundou casas religiosas por toda a Índia e depois começou algumas no exterior. Olha o que ela falou quando abriu casas religiosas no exterior. Eu não conheço a língua deles, porque ela foi para outros países abrir as casas religiosas, né? Sempre seguindo a linha dela de cuidar dos pobres, dos famintos, dos doentes, entende? Essa era a missão da congregação dela. Olha o que ela falou quando chegou nos outros países. Eu não conheço a língua deles, mas eu sempre posso sorrir. Ela não sabia falar com os outros porque ela não sabia o idioma do outro país. Mas ela foi de coração aberto e falou: o que importa é que eu posso sorrir. A linguagem do sorriso faria abrir portas e faria a missão dela continuar na congregação em outros países no exterior também. Olha que sabedoria, olha que bondade. Quem que vai para outro país e acredita que só sorrindo vai cumprir a missão dela? Mas sim, ela conseguiu, somente sorrindo, até que aos poucos começou a aprender uma palavra ou outra. Ela foi fundadora dos missionários e missionárias da caridade. Entendam que na congregação dela também tinha homens que, se queriam vir ajudar, tudo bem, eram muito bem-vindos. A missão sempre foi a caridade. A gente pode ver inúmeras imagens dela sempre rodeado de crianças, de pobres, doentes, famintos, sempre focada no outro. A atenção, a missão dela era cuidar do outro, sempre. Olha uma das frases da Madre Teresa. Ser mulher é acreditar sempre. É seguir em frente quando todos param. É acariciar e dar colo. É dividir-se em muitas sem deixar de ser uma, sempre a mais importante. A mulher acontece, encanta, muda, nasce, floresce, cuida, cria, sente, beija, escuta, vê, brinca, brinca e brinca com a vida e vive. Olha que frase linda! Ela sempre apoiou e incentivou a mulher. Na Índia, a mulher não era muito valorizada, né? Sempre o homem é o grande destaque. Tem alguns países que têm essa, até hoje, né, essa mentalidade retrógrada, atrasada, que faz com que não valorizem com a mesma igualdade as mulheres. E a Teresa, sim, valorizava a mulher e falava: a mulher se divide em 1000 para ajudar todo mundo, mas nunca se esquece dela mesma, nunca se esquece o quanto ela é importante. Aqui tem um recado significativo para a gente pensar. Sabedoria total. Ela foi visitada por várias pessoas ilustres, né? Aqui era a princesa Diana, que foi fisicamente até o local dela, vê-la em ação. E Teresa, né? Tá ali com muito orgulho mostrando, olha, aqui a gente faz assim, aqui fica tal coisa. Olha que bênção. O trabalho dela começou a ser reconhecido por todos, começou a ser divulgado. E não porque ela queria, mas porque a imprensa começou a acompanhar e ver, né, o quanto ela era guerreira. Daí foi bom, assim, de certa maneira, porque ela começou a ter doações que vieram ajudar a congregação dela a ajudar cada vez mais doentes, famintos e pobres. Ela conseguiu visibilidade para o seu trabalho, tanto que recebeu uma casa. Olha o Papa. Ela teve a oportunidade de estar com o Papa. Ela recebeu uma casa que foi doada pelo Papa João Paulo II,
para que ela pudesse recolher os pobres. Olha que legal! O Papa soube de todo o trabalho lindo que ela fazia, da garra e determinação, mas a dificuldade, né? Ela não tinha receita, ela não tinha um salário. Então, ele doou uma casa para ela recolher os pobres. E ele foi visitar a casa. Olha que legal. Ele foi lá, abençoou alguns doentes e ela acompanhou ele encantada pelo presente, pela oportunidade de ele ir à casa que ela cuidava, né? Pela bênção de ter um papa ali abençoando os doentes que ela cuida, que ela tirava da rua. O papa fazendo um carinho nela, né? Dando um beijo na cabeça dela, como se fosse um incentivo. Parabéns por esse trabalho lindo. Continue sempre. A casa teve o nome de Dom de Maria. Vivia lotada a casa. Lembrando que Calcutá é um lugar muito pobre. Então ela cada vez mais tinha pessoas para ajudar, para acolher. Vocês podem ver que eram meio até amontoados, não tinha espaço físico para todos. Mas todos tinham um travesseiro, todos tinham uma cobertinha. Olha que lindo. E tinha voluntários que ajudavam ela, né? Pode ver ali atrás que parece que tem um homem e uma mulher no fundo que ajuda a trocar os lençóis, que ajuda a cuidar dos doentes. Olha que bênção. Ela foi um ícone do bom samaritano, né? Na Bíblia tem a parábola do bom samaritano que ajuda e acolhe alguém que vê machucado, que vê caído na estrada. Madre Teresa, na prática, virou uma boa samaritana, porque de fato ela ia lá na rua, pegava todo mundo que encontrava e trazia para dentro da casa dela. Ela colocou o Evangelho de Jesus em prática. Ela fez o que aprendeu com Jesus Cristo. Olha que mulher exemplo para a gente. Sempre cercada e todo mundo sempre queria estar com ela, tocar nela, porque ela era energia pura, ela era bondade pura. E os doentes, só de ficar perto dela, de confiar, de deixar ela cuidar deles, já recebeu essa energia abençoada, essa bênção, essa força e determinação de ficar bom. Olha que lugar lindo no sentido de poder. É um lugar poderoso, onde você esquece o seu umbigo e ajuda o outro sem nunca querer nada em troca. Um exemplo de vida. A toda parte para servir Cristo nos mais pobres entre os pobres. A missão dela era servir Cristo nos mais pobres entre os pobres. Está escrito na Bíblia, né? Quando você der comida ao faminto, ajudar aquele que precisa, é a mim mesmo que você estará fazendo. Jesus falou isso para a gente. Quando a gente ajudar o outro, na verdade estará ajudando como se fosse a ele. O que fizer pelo outro está fazendo para ele. E Teresa, numa bondade extrema, ajudou um a um, como se fosse Jesus Cristo, colocando de fato, na prática, o que Jesus Cristo ensinou. Ela sempre cuidava, alimentava quem não podia, doente, criança, algum problema de saúde. Estava ela lá, pondo cada colher uma a uma na boca de quem não podia comer sozinho. Olha a paciência e a dedicação dessa missão dela. Em 1979, Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelos serviços prestados à humanidade. Olha que lugar que ela está. Ela está com uma criança, parece que doente, fraca nos braços. Olha quantas pessoas atrás dela, que ela ajuda, que ela acolhe, que ela busca fazer o melhor que ela pode. Claro que depois que o trabalho dela começou a ser visível, que veio até
famosos visitar, as doações aumentaram, então ela pôde ter mais casas, com mais pessoas cuidando, seja irmãs da congregação dela, quem abriu mão da vida para se dedicar do outro, mas também a voluntários que iam ajudar. Olha quanta gente precisando. E hoje em dia isso nunca mudou. Provavelmente aumentou a quantidade de pessoa que precisa de fato de ajuda. E o que nós temos feito para ajudar o outro? E quando ajudamos o outro, fazemos isso como amor incondicional, querendo ajudar de fato sem nunca querer nada em troca? É esse o nosso pensamento quando ajudamos a cada pessoa? Precisamos pensar sobre nossas ações. Ela, depois de se dedicar toda uma vida aos pobres, aos doentes e aos esquecidos, recebeu o Nobel da Paz. Você pode ver que as pessoas que ela ajuda são realmente... Claro que depois, né, que ela foi reconhecido o trabalho dela, com as ajudas, ainda teve daí repórter, teve entrevistas, fotos, né? Por isso que a gente acha tanta foto sobre ela, para realmente mostrar, chamou atenção o trabalho dela. E quanto mais reportagem saía, mais pessoas conheciam, inclusive no exterior, e começaram a ajudar, a doar, e ela foi tendo mais casas e oportunidade de cada vez mais ajudar as pessoas. A proposta dela ganhar o Nobel da Paz foi apoiada por unanimidade, ou seja, todo mundo que votava naquele local, todos escolheram que ela merecia o Prêmio Nobel da Paz. Todos que estavam no comitê, que eram jurados para decidir quem receberia o Nobel da Paz, não teve dúvida. Todo mundo votou nela, foi unânime. Olha ela recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Que lindo, né? Que bênção. Na cerimônia de entrega em Oslo, ela renunciou ao banquete e doou todo o dinheiro do prêmio aos pobres. Olha que mulher, que exemplo. Ia ter um banquete, né? Uma festividade mundialmente conhecida, o Prêmio Nobel da Paz. E ela abriu mão, ela não quis a festa, e o valor que seria gasto para essa festa, ela doou para os pobres. Aqui tem um momento, né, que ela recebeu depois do lado externo, teve reportagem, teve entrevista. É um evento importante, o Prêmio Nobel, né? E ela estava lá, e a multidão, que cada vez mais conhecia o trabalho abençoado dela, foram lá para tentar vê-la. Que bênção! Nesse mesmo ano que ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, João Paulo II recebe a Madre Teresa em audiência. Aqui ela já era madre. Depois de todo o reconhecimento, ela foi, né, ordenada madre. Então, Madre Teresa teve uma audiência privada, teve uma reunião particular com o Papa João Paulo II, que nomeou ela embaixadora do Papa em todas as nações. Ela recebeu o título de embaixadora, ou seja, ela representava o Papa onde ela fosse. Ela era uma imagem tão positiva, um exemplo vivo de tanta bondade, que ela se tornou embaixadora. Ela representava o Papa, né, ou alguém de confiança do Papa onde ela fosse. Olha que bênção! Ela foi a primeira a receber esse título, de muito merecimento. Ela de novo agradecendo ao Papa, após a reunião, né, que ela ganhou o título de embaixadora. Sempre encantada com o Papa. E o Papa com ela, né, admirado com o trabalho, com o exemplo de dedicação. Em 1979, Madre Teresa visitou o Brasil e esteve em Salvador, na Bahia, onde se encontrou com a irmã Dulce. A irmã Dulce, aqui do lado direito,
tem aqui no canal um vídeo falando sobre o trabalho dela, que foi lindo, maravilhoso. E aqui 2 exemplos na prática do Evangelho de Cristo, conversando, interagindo, trocando energia. Olha que bênção imensa. 3 anos depois, a Madre Teresa voltou em 1982 e esteve no Rio de Janeiro, visitando pobres. Ela sempre visitava os lugares que mais precisavam de ajuda. Ela visitou comunidades carentes, como a favela Marcílio Dias, na Avenida Brasil. Até hoje existe essa favela e a Madre Teresa visitou em 82. Então, além da missão dela de ter as casas, né, a congregação, ajudar pessoas a recolher quem precisava, ela ainda abriu casas no exterior e depois visitou outros países, outros locais, para tentar ver como podia ajudar. Ela ia onde ela sentia que precisava, para ver se de alguma maneira ela podia ajudar cada um desses lugares. Olha que bênção, que mulher de visão, que mulher de bondade extrema. Sempre cercada de quem precisava. Ela nunca pensava nela. O olhar dela, o carinho, a atenção estava sempre voltado ao outro, aquele que mais precisava. Madre Teresa de Calcutá morreu aos 87 anos. A imagem dela já nos momentos finais. O Papa João Paulo II beatificou Madre Teresa de Calcutá em outubro de 2003. Uma pessoa, para ser santa, primeiro ela é considerada beata, alguém que se destacou, né? Alguém que merece ser chamado de beata. Então, o próprio João Paulo II, que esteve fisicamente com ela, que doou uma casa para ela recolher pobres, ainda teve a oportunidade de beatificar a querida Madre Teresa. Foi dia 19 de outubro de 2003, quando ele beatificou. Ele já estava bem idoso, né? Em 2016, ela foi canonizada, se transformou em santa, né? Pelo Papa Francisco. O Papa Francisco tornou Madre Teresa santa. João Paulo II foi um ícone na história dentro dos papas, né? E o Papa Francisco hoje, com certeza absoluta, também é um ícone. É alguém que se destaca, é alguém que se preocupa com o outro. Incrível. 2 papas que se destacaram e se destacam hoje, o Papa Francisco. Os 2 foram quem tiveram a missão linda de santificar Madre Teresa de Calcutá. O Dia Internacional da Caridade é celebrado dia 5 de setembro. Então, foi escolhida essa data para celebrar Madre Teresa de Calcutá, que dedicou toda a sua vida a ajudar o outro. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Era uma das frases que ela falava. Ela sempre falou muita frase importante. E uma dessas era: a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Hoje, Madre Teresa de Calcutá é conhecida como a santa dos pobres mais pobres. Então, dia 5 de setembro é o dia escolhido. Como é o Dia Internacional da Caridade e essa mulher foi exemplo de caridade, escolheram dia 5 de setembro hoje para ser o dia que a gente comemora a Santa Teresa de Calcutá, que nos fala: o amor, para ser autêntico, deve nos custar. Para você realmente amar, você deve se dedicar. Daí sim esse amor tem valor, né? É importante. Vou trazer agora algumas frases da Madre Teresa de Calcutá, uma mulher, além de colocar em prática bondade todo santo dia, de cuidar do outro todo santo dia, ainda foi muito inteligente, muito sábia, e falou frases assim que ficaram na história.
que eu compartilho com vocês para conhecerem um pouquinho mais dessa mulher poderosa. O que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Então ela falava, o trabalho dela era de formiguinha, como a gente fala. Era um trabalho pequeno, principalmente quando ela começou. Mas ela falou assim, é realmente uma gotinha no meio do oceano, porque o mundo é imenso e tem muita gente precisando de ajuda. Mas se eu não fizesse isso, o oceano seria menor. Olha que sabedoria. Mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. Então ela fala, é importante a gente rezar, é importante fazer as orações, mas mais importante ainda é colocar em prática. É você de fato reservar um momento do seu dia para ajudar o outro, por amor, nunca querendo nada em troca. Não espere por líderes, faça você mesmo sozinho, pessoa por pessoa. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, eu vou esperar isso, eu vou esperar aquilo. Ah, eu vou votar em tal pessoa que daí ele vai cuidar dos pobres. Pode ser que sim, pode ser que não. Indiferente disso, nós sabemos que cada um de nós vamos prestar contas a Deus. Então, vamos usar a oportunidade que a gente tem de fazer a nossa própria ação, de nós ajudarmos o outro. Isso é importante. Não deixe para os outros fazerem. Não importa o quanto você faça, não importa o quanto você pode ajudar. Ajude, é isso que é importante. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Olha que linda. Ela fala que se a gente encontra alguém, a gente nunca deve deixar a pessoa ir embora mais triste depois que esteve com a gente. Pelo contrário, depois que a pessoa estar com a gente, ela merece sair, falar tchau, sair de perto da gente em paz e mais feliz. A nossa presença tem que levar alegria ao outro, tem que levar paz, tem que levar bondade. Nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez. E comece pela mais próxima, você. Ela sempre fala, ajude o outro, mas lembre de você. Lembre da sua conexão com Deus. Lembre da sua missão de vida com Deus. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça-o assim mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Ou seja, todas as nossas ações, não importa se a gente ajudar alguém ou se a gente acaba brigando com alguém, é tudo ação nossa que nós vamos prestar conta a Deus. Então ela nos ensina. É tudo entre nós e nosso Deus. Nós vamos prestar contas das nossas ações para Deus. Então faça ao outro vendo Deus ali, vendo Jesus ali. Porque o que importa é quando a gente for prestar conta a Deus. Nós estamos usando toda oportunidade para ajudar o outro. Nós estamos, de fato, colocando em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, com ações concretas. O sentido do céu é a alma que sabe ser generosa. A generosidade é dar sem esperar nada em troca, é fazer o bem porque é a obrigação da alma. Então ela fala, a obrigação da nossa alma, a missão da nossa alma é ser bondosa. Para a gente merecer o céu, devemos nos dedicar e mostrar o quanto a nossa alma de fato é generosa na prática. Deus não perguntará quantas coisas boas você fez na sua vida, e sim quanto amor você colocou naquilo que fez. Não importa a quantidade de pessoas que você ajude, não importa como você ajude. Você pode ajudar sendo voluntário em algum lugar que precisa, você pode ajudar
dando um prato de comida para alguém que tem fome. Não importa a quantidade. Você pode ir no hospital contar historinha para criança doente. Você pode visitar um asilo ou uma casa de repouso e ali dar atenção aos idosos que ali estão. A maioria nem tem família, ou alguns têm família, mas se colocar o pai e a mãe numa casa de repouso, num asilo, é porque não estão preocupados em cuidar dela e dele, né, do pai e da mãe. Então aquelas pessoas estão carentes, precisando de atenção. Seja voluntário num asilo, numa casa de repouso. Vá lá no dia e na hora da semana que você puder. Dê atenção, pergunte para ele como foi seu dia, como você está. Só de você sentar, dar atenção, perguntar, conversar com eles, fará uma diferença imensa. Então entenda, ajudar o outro nunca depende de dinheiro. Depende de você querer fazer, depende de você agir, de você sair da sua zona de conforto e ir ajudar o próximo. É isso que ela está falando aqui. Indiferente da quantidade que você possa ofertar de ajuda, sempre faça com amor. É isso que importa, que faz a diferença na vida da outra pessoa. Não é a altura nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É o seu coração. É as suas ações, são as suas atitudes. Como você age ou reage, como você ajuda o próximo, como você tem esse amor incondicional. A gente pode ver ao longo das imagens, sempre ela está cuidando do outro, ela nunca, não importa se o outro está doente, se está sem comer, se é mulher, se é adulto, se é criança, ela sempre trata com amor e carinho igual a todos. Então, esse é o exemplo do coração dela, bondade. A força mais potente do universo é a fé. Ela sentiu no coração dela a mensagem naquele dia no trem, acreditou, agarrou e foi cumprir. Tinha Deus de guia, mais ninguém quando ela começou sozinha a missão dela. Ela acreditou em Deus, acreditou, teve fé que ela conseguiria transpor todas as dificuldades, que ela sabia que haveriam dificuldades. Ela confiou e foi fazer. E fez um trabalho assim incrível, imenso, a serviço do outro, sem nunca querer nada em troca. Aqui a gente tem uma oração linda que ela ensinou. A vida é uma oportunidade. Aproveite-a. A vida é beleza. Admire-a. A vida é felicidade. Deguste-a. A vida é um dom. Aprecie-o. A vida é um sonho. Torne-o realidade. A vida é um desafio. Enfrente-o. A vida é um dever. Assuma-o. A vida é um jogo. Jogue-o. A vida é preciosa. Cuide dela. A vida é um tesouro. Conserve-a. A vida é amor. Saboreie-o. A vida é um mistério. Aprofunde-o. A vida é promessa. Cumpra. A vida é tristeza. Ultrapasse-a. A vida é uma canção. Cante-a. A vida é uma luta. Encare-a. A vida é aventura. Ouse. A vida é sorte. Mereça-a. A vida é preciosa. Não a destrua. A vida é vida. Luta por ela. Essa é uma oração da Madre Teresa de Calcutá. Aqui ela exalta, ela agradece a vida. Ela fala que a vida é oportunidade, é beleza, é felicidade, é dom, é sonho, é desafio. Ela é preciosa, ela é amor, ela é promessa. Quando ela tiver tristeza, ultrapasse essa tristeza.
Ela é canção, cante. Ela é uma luta, encare de frente. A vida é uma aventura, ouse, lute. A vida é uma sorte, é uma benção, mereça. Tem ações para merecer a vida, que a vida é uma benção, um dom, um presente de Deus. E o que a gente está fazendo da nossa vida? Como a gente está utilizando o nosso tempo para ajudar o outro, para seguir exemplos, talvez pequenos. Ela não falou que o trabalho dela era pequeno, que era uma gota no oceano, mas se ela deixasse de fazer, o oceano seria menor? E nós, quanto temos nos dedicado? Temos ofertado a nossa gota para o oceano? Temos tendo ações pensando em ajudar o outro, ajudando na prática o outro, esquecendo da gente, nunca querendo nada em troca? Madre Teresa é uma mulher que é exemplo da prática do Evangelho de Jesus Cristo. Esse vídeo foi o objetivo da gente conhecer sobre essa mulher tão guerreira, tão determinada, tão poderosa, porque decidiu fazer e foi até o último dia da vida fazendo. E um exemplo para a gente parar e refletir. Será que nós mesmos estamos ajudando, mesmo que seja com a gotinha do oceano que a gente pode? De fato, a gente tem feito a nossa gotinha para ajudar o outro nesse oceano imenso que precisa de ajuda? Fica aqui para a gente refletir. Eu desejo amor e luz a todos.